querida Igreja Central de Campinas, muito prazer. Eu me chamo Casey, eu sou psicóloga. Eu recebi um convite super especial para estar aqui com vocês durante alguns vídeos para nós falarmos sobre o impacto da pandemia nos nossos relacionamentos. Me fala uma coisa, você sente que a sua forma de relacionar sofreu alguma alteração? Será que a pandemia está mudando os relacionamentos? Você sente que os seus relacionamentos ficaram mais fortes ou mais desgastados por conta da pandemia? Essas são apenas algumas perguntas para nós começarmos a falar do impacto que esse momento está causando nas nossas relações. Fato é, a pandemia ela intensificou tudo aquilo que nós achávamos possível guardar debaixo do tapete da vida. Eu vou te dar alguns exemplos para a gente pensar sobre isso. Desde aquelas saudades daquela pessoa que você não conseguia ver por conta da rotina agitada, não dava tempo, e com a pandemia veio a tristeza, porque muitas vezes você não conseguiu encontrar com ele ou com ela antes de tudo isso acontecer. Até aquele relacionamento que não estava muito legal em casa. Com a rotina agitada vocês iam levando, e agora talvez 24 horas, em casa é impossível não notar que alguma coisa precisa melhorar. Bom, então pra gente começar a nossa série para falar de relacionamentos, o primeiro tema que eu quero trazer hoje é sobre intolerância. E essa intolerância que pode muitas vezes ter sido intensificada por conta da pandemia. Antes de mais nada, o que é tolerância? Ser tolerante significa aceitar opiniões diferentes das nossas sem a necessidade de intervir diretamente. Saber o que é ser tolerante nos leva a uma segunda pergunta: por que tolerar? Eu acredito que em muitos relacionamentos, o que se vivia antes da pandemia era uma falta de percepção ou até mesmo de atenção dedicada ao outro. A rotina era muito intensa, dinâmica muito agitada, muito mais desencontros do que encontros, e às vezes realmente nem dava tempo de você discutir uma opinião muito diferente da sua. Talvez, na verdade, quase certeza, né? As diferenças sempre existiram, mas existia pouca oportunidade muitas vezes para mostrar isso. Era mais fácil disfarçar, talvez, na rotina muito mais agitada. E aqui eu não tô falando só de casamento, tá? Eu falo sobre famílias em geral, sobre amigos, sobre todo tipo de relacionamento. De repente, todos estão falando de um mesmo assunto, só que ninguém sabe direito como agir. Todos estão se sentindo agitados, sem saber o que fazer, tentando descobrir como se virar no meio de tudo isso, e a gente precisa aprender a lidar com diversas opiniões e diversas formas de pensar que surgiram por conta desse momento. Só que agora não tem rota de fuga, não dá para escapar, a gente precisa encarar e aprender a tolerar. Será que tem sido fácil? Fato é, a pandemia só intensificou o que já era realidade. A gente pensa muito diferente. Pensamos, isso é um fato. Temos formas diferentes de lidar com as situações e, ao mesmo tempo, nós tentamos equilibrar esses pratinhos para fazer dar certo os nossos relacionamentos. Me conta uma coisa, você tem se visto mais tolerante ou intolerante nesse período? Está sendo fácil lidar com tantas opiniões diferentes? O primeiro exercício que talvez a pandemia esteja nos ensinando é o exercício da não imposição. De nós sermos tolerantes e de nós talvez aprendermos a aceitar que o outro é diferente. Eu não vou conseguir controlar tudo e muito menos fazer com que o outro aceite ser controlado. É o exercício de entender que cada um realmente tem o direito de interpretar cada situação da sua forma. E nem sempre está na minha mão mudar isso. Eu até posso tentar ajudar, mostrar um ponto de vista diferente, conversar de uma forma amigável, mas é sempre a escolha do outro, aquilo que ele vai fazer ou pensar. Todo relacionamento vai ficar mais leve quando eu paro de tentar controlar e aprendo a respeitar os espaços. Agora, que espaços, né? Nós estamos falando, se todos estão dentro da mesma casa, nem todas as casas são grandes, no mesmo ambiente. O segundo exercício de tolerância que a pandemia nos ensinou é respeitar que cada um vai viver da sua forma o seu espaço interno, que muitas vezes está caótico, com medo, com dúvidas, com incertezas. Nem sempre é fácil tolerar as emoções ou as irritações do outro, o medo do outro, a dúvida do outro. Mas é preciso aprender a respeitar esses espaços internos para a gente tentar aumentar a nossa tolerância e a nossa convivência. E quem sabe praticar, a empatia nesse momento.
Sabe, gente, falar sobre tolerância, uma virtude que precisa ser desenvolvida nos nossos relacionamentos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, me remete sem dúvidas a Jesus e ao exemplo que ele nos deixou. Lá nos tempos bíblicos, nós vemos Jesus cercado por intolerantes. Os judeus e os samaritanos se odiavam. Os líderes judaicos muitas vezes desprezavam as pessoas, homens tratavam mulheres como inferiores, mas Jesus deu um exemplo bem diferente. Se você puder, pega a sua Bíblia. Lucas 15, 2 diz assim: Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus tolerava, porque ele queria mostrar um mandamento prático descrito lá em João 13:34. Pode abrir sua Bíblia também e a gente pode marcar esse verso como prioritário no momento que nós estamos vivendo. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Este não é um momento fácil. Na verdade, vai ser muito mais fácil se você quiser discutir, brigar, encontrar motivos para romper os seus vínculos. Mas lembre-se, você foi convidado por Jesus para ser diferente, para viver com amor ao próximo. Porque eu tenho certeza que essa também é a forma que você gostaria de ser tratado. Tolerância gera tolerância. Se você está se sentindo muito incomodado, se você percebe muito incômodo na forma de lidar com o outro, comece a prestar atenção um pouco mais naquilo que você tem pensado sobre as situações. O que as situações têm provocado? Que tipo de pensamentos você tem tido? E esses pensamentos com certeza geram emoções e muitas vezes desagradáveis na nossa vida. E aí, consequentemente, os nossos comportamentos são desagradáveis e a gente pode acabar rompendo alguns vínculos por conta disso. Nesse processo de aprender a ser tolerante, a gente precisa aprender primeiro a controlar como a gente pensa. Isso com certeza vai influenciar nos nossos sentimentos e no nosso comportamento. Pensa um pouquinho sobre isso. Para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu quero ler com vocês Colossenses 3,13. Já marca lá também que é um verso muito especial para a gente ler. Diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mesmo dentro do próprio lar, mesmo com amigos muito próximos, você pode encontrar muitas vezes o seu espaço, o seu ambiente para respeitar aquilo que você está sentindo, aquilo que não está sendo muito fácil, né, de interpretar e de lidar nesse momento que nós estamos vivendo. E sem dúvida, quando você aprender a respeitar como você se sente, a entender como você se sente, você também vai aprender a ser tolerante e a respeitar como o outro também se sente. Se esse é um problema que está presente no seu dia a dia, lembre-se primeiro do exemplo que Jesus nos deixou. Mesmo assim, eu sei que não pode ser fácil, mas você é capaz de encontrar formas muito importantes na sua rotina para lidar com esses sentimentos, interpretar muito melhor as suas emoções, os seus pensamentos, gerar mudança de comportamento e, sem dúvida, muito mais benefícios no seu relacionamento você vai encontrar. Sempre se pergunta: será que esse cabo de guerra de opiniões e desconfortos que eu realmente quero, será que é isso que realmente vai levar o meu relacionamento no patamar que eu gostaria? Aproveita esse momento para refletir seu modo de agir e quem sabe não vai ser uma boa oportunidade para você se reconectar com aquilo que realmente importa, com você e com o outro. Bom, eu te vejo logo mais em mais alguns vídeos onde a gente vai conversar mais sobre relacionamentos e pandemia. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo, uma boa noite, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.